Vamos dar continuidade, irmãos, naquilo que eu falei na primeira reunião, mas hoje vamos se deter mais na vida de Barnabé, esse irmão que foi usado por Deus para introduzir Paulo na obra do Senhor. E ele não só introduziu Paulo, mas também vemos que ele fez um bom trabalho introduzindo João Marcos. Depois que houve aquela pequena dificuldade ou desavença entre Paulo e Barnabé, o qual Barnabé foi para outra região e Paulo continuou a obra do Senhor junto com Silas. Eu confesso, irmãos, que nós precisamos de homens hoje como Barnabé, o filho da consolação, da exortação, para que haja equilíbrio na casa de Deus. Voltemos ao texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Irmãos, o trabalho que os apóstolos estavam fazendo, eles deram esse sobrenome a José, porque ele tinha um trabalho a fazer e o seu nome dava conotação do trabalho que o Senhor tinha para frente. O filho da consolação ou da exortação. Vamos continuar vendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 24. Atos 12, 24 e 25 nos diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Ontem, ou na primeira reunião que eu compartilhei, irmãos, eu falei que nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos ser introduzidos no trabalho do Senhor, ter a paciência e a compreensão que nós precisamos ser introduzidos, ser reconhecido. Nunca apelar, nunca querer ser alguma coisa, mas sempre estar à disposição do serviço ao Senhor. Eu vou contar uma pequena história ou acontecimento que aconteceu entre nós. Por isso estou baseado na vida de Barnabé e digo que todos aqueles irmãos que se precipitam querendo ser reconhecido ou até dizer, irmãos, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser introduzido, eu creio que essa pessoa precisa ter mais um pouco de paciência, até que o Senhor realmente introduza de forma adequada. Quando eu era jovem ainda, bem jovem, e comecei a ingressar no trabalho do Senhor com os irmãos, tinha uma geração mais velha entre nós, o qual um deles, que os irmãos aqui de Cariacica, do Espírito Santo, conheceram muito bem, irmão José João, e outros depois que vieram do irmão Aniceto, irmão Jair, outra geração começou a surgir. E quando José João e outros foram reconhecidos,
Um deles, daquela geração, começou a pressionar o presbitério naquela época, dizer, e eu também sou dessa geração. E os irmãos disseram, irmão, tenha mais paciência, vamos esperar mais. Mas o irmão queria ser reconhecido. Ele queria ser aquele irmão que os irmãos, o presbitério também impôs as mãos sobre esse irmão, sobre mim. Foi ao monte para jejuar, para orar. E eu conheço muito bem essa história, irmão, porque esse monte ficava num dos terrenos que era do meu pai. Lá pelas tantas da noite, ele chegou apavorado lá em casa de meu pai, e dizendo que ele tinha tido uma experiência muito ruim de espantos noturnos, e ele ficou tão apavorado que desceu correndo de lá. Irmãos, nós precisamos de companheiros, não de vidas isoladas. Mas aquele irmão ainda, depois de essa experiência, continuou insistindo, até que os irmãos então cederam. Os irmãos cederam e colocaram as mãos sobre esse irmão. Não vou dizer o nome, quero guardar sigilo sobre esse acontecimento. Apenas contar essa história, que é uma história não muito boa. Então esse irmão começou o trabalho, junto com os irmãos, foi destinado a um bairro de Curitiba, e assim continuava entre os irmãos. Mas o que aconteceu, irmãos, com esse irmão? Cada tempo ele tinha uma decadência, e foi decaindo na vida espiritual com o Senhor. Como o irmão Atamás falou ontem, os irmãos que ingressam a serviço do Senhor têm de ser homens espirituais, vida reconhecida com testemunho. E ele continuava insistindo. Perdeu a esposa, perdeu a família toda. E o mais triste, irmãos, se tornou um andarilho e um beberrão. E a vida dele, até o fim da sua vida, não foi muito fácil. Então, irmãos amados, vamos esperar com paciência no Senhor. O Senhor nunca errou e nunca erra. Nós, como humanos, erramos. Nós somos falíveis. Então, amados, de todo o meu coração, eu quero que todos vocês sejam discípulos de Cristo. E o nosso trabalho seja verdadeiramente para Cristo, nunca promovendo nenhum tipo de divisão ou dificuldades. Quando esses irmãos voltaram do serviço, os irmãos observaram aqui que eles trouxeram consigo João Marcos. E aí nós vemos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, um trabalho bonito que estava se estendendo ali. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o laço de Herodes e o tetrarca Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me para mim, pela obra que tenho chamado, Barnabé e Saulo. Irmãos, esses irmãos já estavam a serviço do Senhor. Barnabé e Saulo estavam a serviço do Senhor. Porque os irmãos observam que nós já lemos que Barnabé foi quem introduziu Paulo em Antioquia. E ele servindo o Senhor ali, o Senhor dando testemunho que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres.
o Espírito Santo disse: separai-me para mim Barnabé e Saulo. Vamos ver que nós precisamos ter essas mesmas experiências, que temos certeza que quando alguém é separado, seja realmente separado pelo Senhor, através de testemunho de irmãos que são maduros e que vêm introduzir na obra do Senhor. E aqui nós vemos então que esses irmãos, servindo o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele, despediram. E aí, eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram, foram ao trabalho, foram fazer o serviço do Senhor. E nós sabemos que João Marcos, ele foi até uma altura, junto com Barnabé e Saulo, mas ele não continuou o trabalho, e por esse motivo trouxe uma dificuldade entre os nossos amados irmãos. Vou ler o texto então, que é o verso 13. Atos 13. E navegando a Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a Perge e a Panfilha. João, porém, apartando-se dele, voltou a Jerusalém. Vamos agora a Atos 15. (37). Barnabé queria levar também João Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho do Senhor. E houve uma desavença entre eles e vieram se separar. Então Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou a Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado aos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando os irmãos. Amados, eu confesso que até um tempo eu achava que o trabalho de Barnabé tinha se encerrado aqui. Achava que Paulo, por ter sido encomendado pelos irmãos, ele teve o encargo e Barnabé partiu para Chipre com João Marcos. Mas como os irmãos observaram, que já lemos alguns versos, mostrando para os irmãos que lá na frente há um reconhecimento de Paulo na vida de João Marcos. Por quê, irmão? Porque houve um homem chamado Barnabé que acompanhou João Marcos. E aquilo que faltava em João Marcos foi completado pelo filho da consolação, pelo filho da exortação. Encaminhou tão bem João Marcos que Paulo mais tarde reconheceu: traze-me João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Se acontecer algo na tua vida, que você fique um tempo, como eu também já fiquei, um tempo, vamos dizer, de molho, um tempo de espera, vamos ter paciência, porque o Senhor está nos ensinando uma nova lição, o Senhor nos está ensinando algo que nós precisamos aprender. A precipitação, irmãos, leva um grande dano na casa do Senhor. E lá na casa do irmão Atamásio, eu considerei um texto com os irmãos. Não vou entrar nesse assunto, só apenas falar o que eu, pela misericórdia do Senhor, descobri em Provérbios 14, verso 1 em diante.
E quando eu fiz essa pergunta para o Senhor, era exatamente nessa situação: Senhor, por que está acontecendo isso entre nós? Nós que confessamos que conhecemos a igreja, nós que confessamos que saímos do sistema. O Senhor me falou bem claro: porque não ouvem a sabedoria. E pediu para mim ler o Provérbio 14. Mas a maioria das traduções nós diz o seguinte: a mulher sábia edifica sua casa, a tola derruba com as mãos. Mas no original está assim, irmãos: a sabedoria edifica sua casa, a tola derruba com as mãos. Se você quiser encontrar esse texto na Bíblia Jerusalém, ela está assim: a sabedoria edifica a sua casa, a tola derruba com as mãos. Nós precisamos ouvir o Senhor, irmãos, porque se nós pôr a nossa mão, podemos cometer tolice na casa de Deus. Precisamos que a mão do Senhor nos conduza, que a mão do Senhor esteja conosco, para que nós não venha trazer dano na casa de Deus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque temos uma grande responsabilidade. Aqueles irmãos ou levitas que levavam a arca, existia um serviço que eles tinham de fazer. E ai daquele que fizesse algo diferente do que estava escrito na lei. Mesmo aqueles que fizeram, olharam dentro, morreram. Ou alguém que pôs a mão sobre a arca, como vocês sabem, morreu também. Os filhos do sacerdote, que foi constituído por Moisés, Arão, o mais velho, depois os seus 2 filhos foram constituídos também. Eles foram oferecer, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, e morreram. Esse Deus é um Deus tão maravilhoso e tão gracioso para conosco, que hoje nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. Mas como eu falei, irmãos, nós temos responsabilidade também, de fazer conforme tudo que Ele tem nos ensinado. O nosso cuidado, o nosso zelo. Ninguém deve fazer a obra do Senhor relaxadamente. E para nós não fazermos relaxadamente, nós precisamos da sabedoria que é Cristo Jesus. Espero que não esteja sendo muito duro com os irmãos, porque até meus filhos às vezes parece que o pai está tão bravo. Sou de uma origem italiana mesmo, mas eu falo com tanto amor e carinho, que sabe, o meu semblante, a minha cara é meio feia mesmo, mas irmãos, estou falando com amor, porque sei, irmãos, que um dia enfrentaremos o tribunal de Cristo, e lá vamos ver tudo o que fizemos e o que deixamos de fazer. Então que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude para nós não cometer tolice na casa de Deus. Amém. Colossenses 4:10. Hoje eu vou ser mais breve, deixando mais tempo para os avisos, ou enfim, também mais tempo para o nosso irmão Roger, e encerrando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E peço, irmãos, que continue orando por mim, intercedendo por mim, para que eu possa, pela misericórdia do Senhor também, fazer um bom trabalho perante o Senhor nosso Deus. Colossenses 4:10. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções,
se ele for ter convosco, acolhei. Então, os irmãos, vejam que depois daquele acontecimento, provavelmente alguns irmãos não acolhiam tão bem João Marcos, mas aqui há uma recomendação por Paulo. Paulo recomenda que esse irmão fosse bem recebido. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, o primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for convosco, acolhei. Irmãos, eu quero entrar num outros textos, só mostrando, porque já nós lemos, mostrando que nós somos servos, somos serviçais, e que a soberba, a arrogância, nunca apareça em nossos corações, porque fomos chamados ou elegidos, mas que com toda humildade possamos servir o Senhor. Vou ler alguns textos, irmãos, e logo estou terminando a minha parte, e quero que todos vocês, tanto homens como mulheres, jovens, sejam serviçais, sejam servos, sejam pessoas que aceitem o discipulado de Cristo na vida de alguém ou através de alguém. Que o Senhor nos ajude a aprender como se comportar e como andar na casa de Deus, que é coluna e firmeza da verdade. João 12, 26. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou aqui acerca daqueles que querem seguir a Ele. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Irmão e irmã, irmãos e irmãs, se você está seguindo o Senhor, se você está seguindo o Senhor, servindo o Senhor, tenha certeza que Ele te honrará. Nunca fique esperando apenas a honra humana, mas esperando que através do Senhor alguém possa ser usado por Deus para trazer essa honra para você. Apenas sirva o Senhor. Que o Senhor nos leve esse caminho de paciência. E há muito tempo, irmãos, quando eu comecei na minha juventude, na minha caminhada, eu fui enviado muito jovem, que eu casei jovem, e nessa época eu devia ter uns 27 anos, ou um pouquinho mais. Nós já tínhamos 4 filhos, e bem jovem, fomos enviados para Cruzeiro do Oeste. Irmãos, eu confesso que eu tinha muito que aprender de Jesus até esse momento, mas eu me achava que eu já estava pronto para tudo. E certo dia o Senhor falou assim comigo: tenha porém paciência, e essa obra vai ser perfeita, sem faltar em coisa alguma. Depois eu descobri que estava escrito essa palavra, mas o Senhor me falou claramente: tenha porém paciência, e nada vai faltar, tudo vai se encaixar, tudo vai correr bem. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo para o povo pular, para o povo fazer alguma coisa. Não, se o Espírito levar isso, amém. Mas nunca provocar algo na sua alma ou na sua impaciência, porque querer algum tipo de mover.
O mover sim tem de haver, mas é o mover do Espírito Santo. E ele falou, cara, tenha porém paciência, e essa obra vai ser perfeita, sem faltar em coisa alguma. Vou contar outro, irmãos, acontecimento entre nós. O meu companheiro, que eu já apresentei ali, o irmão José Cordeiro, sabe muito bem dessa história. Nós estávamos começando. Não vou citar o irmão também que foi o que encomendou essas coisas. Então nós estávamos num mover muito maravilhoso, um mover do Senhor que estava alegrando todos os corações. E um dos irmãos entre nós, irmão, nós temos essa glória, vamos todos nós se prostrar perante o Senhor, vamos se prostrar. Após esse acontecimento, você foi, esfriou tudo, porque o irmão queria dar uma ajudinha ao Senhor, né? Bom, porque prostrar-se perante o Senhor é maravilhoso, mas foi fora do tempo, foi fora da direção. Então trouxe um esfriamento na reunião. Havia algo voluntário, havia algo espontâneo acontecendo, mas depois dessa espontaneidade alguém pôs a mão e a glória se foi. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos pacientes e não provocar nada, irmãos, daquilo que é o nosso querer. Romanos 6:16. Não sabeis, Romanos 6:16, não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Amados, que nós possamos ser obedientes sempre para a justiça. Não sabeis que a quem vós se ofereceis servos para a obediência, dessa mesma quem obedeceis, ou seja do pecado, ou seja para a morte, mas se nós escolhermos para a obediência, é para a justiça. Então, irmãos, a casa de Deus é algo sério, é algo que um dia responderemos. Lembra daquela frase, ninguém queira ser mestres? Por que está registrado isso? Não é para ter mestre? Sim, a casa é para ter mestre, mas os mestres receberão o mais duro juízo, porque se ensinamos o povo fora da orientação da palavra de Deus, responderemos isso perante o tribunal de Cristo. Então devemos, irmãos, ser sérios, e o temor do Senhor que seja abundante em nossos corações. Agora, irmãos, para terminar, ou mais um pouquinho de alguns versos que quero apresentar a vocês. Agora, porém, libertado, verso 22 do capítulo 6, irmão, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados como servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu espero de todo o meu coração que haja essa realidade em cada um de nós. Agora, porém, libertados do pecado, transformados como servos de Deus, irmãos, como servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 2 Coríntios 4:10.
Esse é um dever de cada um de nós, irmãos. 2 Coríntios 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, para os irmãos que têm ouvido sobre muito a mensagem da cruz, ou nós que vamos ainda ouvir muito sobre isso, irmãos, é o dever de cada um de nós, levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Ficamos em pé, irmãos. Eu quero orar com todos vocês, que o Senhor nos dê graça nessa área, nessa situação. E fico encerrando por aqui, agradecendo a cada irmão de ter me suportado, de ter, principalmente o irmão Atamásio, cedido esse espaço, e que o Senhor tenha misericórdia de mim, em tudo que eu falei, ministrei, que o Senhor nos ajude. Senhor, eu quero colocar cada irmão e cada irmã perante o Senhor, todos esses que professam ser servos de Deus, todos esses que professam ser discípulos de Cristo, que a tua graça seja abundante, que o Senhor nos dirija, o Senhor nos discipline, o Senhor nos corrija, e que a tua boa mão nos encaminhe em tudo, e que o Senhor nosso Deus venha ser glorificado em cada atitude, em cada momento. Venha nos socorrer, Senhor, porque nós precisamos ver essa igreja pura, essa noiva sem mancha, sem mácula, porque esse é o teu propósito, levar a cada um de nós estar preparados para a boda do Cordeiro. Amém. Graça e paz seja com todos, e que o Senhor nos ajude. Amém.